Boa tarde. Deixa eu ver se o som tá bom aí no final, no fundo aí tá bom o som? Então vamos lá. Bem, meu nome é Leandro Botelho, eu sou presidente do IRTD-PJ-RJ, que é o Instituto dos Registradores de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro. É um instituto da atividade cartorária com essa especialidade de títulos e documentos de registro civil de pessoa jurídica. Aqui no escopo da nossa palestra trata mais do registro civil, propriamente do registro civil de pessoa jurídica, na parte das sociedades simples, associações e a junta comercial, sendo representada aqui pelo Dr. Ronald, a outra parte atingida, né? Vamos dizer que aonde essa atualização, essa mudança da lei versa sobre esse assunto atual. Então, na verdade, o que eu venho trazer aqui discutindo com o Jalber sobre as modernidades, as atualizações, e aqui vim me apresentar e também falar sobre as novidades, né, que vão atingir o dia a dia de vocês, especificamente quanto à RCPJ e do interior. Então, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento 48 em 2016, e depois editou um outro provimento 59 no ano de 2017, determinando a instituição de uma central de serviços eletrônicos dos cartórios de títulos, documentos e registro civil de pessoas jurídicas. Tá? Essa central está sendo implantada. Então, o que eu venho trazer aqui é a boa nova de que estamos trabalhando junto ao Tribunal de Justiça e em andamento bem avançado. Essa central está sendo implantada no Estado do Rio de Janeiro entre junho, no máximo até agosto deste ano. Nossa previsão era realmente em junho a julho, mas como vem Copa do Mundo, aí teremos um calendário bem apertado, bem complicado. Então, é uma central que busca cumprir um provimento, mas vem mais por uma necessidade mesmo de padronização de serviço, agilização, agilidade como um todo e uma eficácia desses registros, notadamente no interior, porque vai permitir dar entrada no pedido da viabilidade junto ao regime. Então, é um procedimento que o cartório aqui, o RCPJ da capital, já tem essa integração que permite dar entrada na viabilidade, depois dar andamento no registro e, ao constituir uma associação, uma sociedade simples ali, já ter, ao final, o que importa, deferimento do CNPJ, o alvará, inscrição estadual. Mas a maioria dos cartórios do interior não tem isso ainda. Mas com a central nós teremos isso resolvido. Então, a boa nova é que essa central está sendo implantada pelo Instituto, que eu venha assumir a presidência em agosto do ano passado, e estamos trabalhando com afinco para chegar a ultimar essa implantação dessa central estadual de serviço, e num espírito todo de facilitar a vida dos senhores, dos usuários. Padronizar, uniformizar procedimentos, uniformizar emolumentos, ser tratado todas as dúvidas num órgão central, ser tratado todos os esclarecimentos específicos também junto ao tabelião, ao seu substituto lá no interior, mas também tendo um órgão de ouvidoria, de consulta. Então, estamos, inclusive temos um pedido da Central Nacional, né, uma solicitação, para que esse modelo implantado, que está muito avançado, seguindo o modelo da RCPJ Capital, ele seja levado para todo o Brasil. Então, o modelo está tão moderno, tão avançado, tão bem formatado, que nós temos essa solicitação. Então, eu vim trazer essas boas novas e falar que, infelizmente, sabemos dos problemas que tem nos cartórios do interior, de RCPJ, nos registros das associações, exigências sem padrão, vai num local de uma forma, vai no outro de outra forma. Então, vira aquela via crucis, aquele sofrimento. Mas acreditamos muito que isso está muito perto de acabar. Então, eu vim aqui, na verdade, só dar essa palavra inicial, eu tenho até um outro compromisso agora, e que existe esse instituto e existirá a central, e qualquer coisa, realmente, já temos agora um site, que é o irtdpjrj.org.br, que é o novo site do Instituto, e desse site já vai disparar essa central.
tanto de títulos e documentos como de pessoas jurídicas. Então, acessem o site, consultem, lá terão os contatos e em breve será facilitado. Do seu computador, no próximo semestre, você já vai estar podendo inicializar e terminar a constituição de uma associação, de uma sociedade simples em todos os cartórios do Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, agradeço aí a vocês e vou seguir para os colegas aqui nos próximos debates. Tá bom? Um abraço. Boa tarde a todos. Primeiro, só complementando o que o Leandro estava apresentando, nós já temos uma central em operação que atualmente atende a parte de SPED, fundamentalmente SPED, e essa central ela está ganhando funcionalidades. Então, quando a gente fala, vamos botar para o próximo semestre, a ideia é que a gente vai conseguir inserir várias funcionalidades a partir do próximo semestre. Na realidade, essas funcionalidades, elas aos poucos já estão sendo apresentadas, como a procuração digital, como o livro PDF, que atende, inclusive, um tema que a gente vai tratar hoje, que são as pequenas e microempresas que não são obrigadas a fazer SPED e podem mandar para registro os seus livros contábeis em formato PDF, sem precisar imprimir, encadernar, ter todo aquele trabalho. Isso já é algo viável, tá? E muito em breve vamos estar colocando um caixa digital, onde você, ao responder determinadas perguntas, já vai receber o boleto de pagamento. A forma de pagamento será disponibilizada. Essa maneira nova de trabalhar, ela vai, num primeiro momento, atender o cartório RCPJ da capital e logo depois isso será expandido para todos os RCPJs do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar com um sistema único de protocolo, um sistema único de registro, a possibilidade, inclusive, de fazerem pagamentos, darem entrada em documentos até durante a madrugada, final de semana, quando vocês quiserem. Então, são muitas inovações que estão para chegar e eu estou muito animado com isso e espero que realmente venha a atender o anseio do público, o anseio do contador que tanto merece a nossa atenção. Tá? Vamos dar início, então, agora a um debate aqui entre eu, o Ronald. Aqui foi apresentado nesse PowerPoint. Pode? Sim, claro, claro. Aqui a gente combinou rapidamente. É verdade. Primeiro cada um fazer uma apresentação, depois a gente segue aqui o desenrolar do evento. Mas eu primeiro gostaria de agradecer o convite que recebi do CRC e queria agradecer também a presença de vocês aqui. Eu sei que os contadores têm uma agenda de compromissos que é absurda, né? E cotidiana, que não para. Então, dá muito gosto de ver vocês aqui com essa disposição de nos ouvir aqui. Muito obrigado. E eu, como o Samir já anunciou, eu sou do quadro efetivo do Ministério do Trabalho, sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Esse é meu cargo efetivo, já há 22 anos. Mas também sou vogal da Junta Comercial, lá é mandato, né? São 2 períodos de 4 anos, já estou no 2º mandato. E aí venho também trazer essa visão da Junta Comercial sobre os mesmos fenômenos que o Jalber vai apresentar aqui. Então, a ideia é de a gente poder fazer um contraponto, ver como está funcionando no RCPJ e ver como está funcionando na Junta e avaliação de vocês. Apesar de eu ser compadre do Jalber, sou padrinho com muita honra do filho dele, essa palestra não é um jogo de comadre, né? Porque a gente tem algumas divergências. Ontem mesmo estava no telefone, né, com algumas divergências, né, mas são salutares, mas que a gente promete não entrar muito na discussão dessas divergências, porque acho que o foco aqui é uma visão mais pragmática, né, dos fenômenos e de como resolver os problemas. Então, a gente combinou do Jalber fazer a apresentação e eu faço, então, o contraponto da Junta Comercial e também vou falar como é que isso repercute no Ministério do Trabalho, já que, no caso, primeiro ponto, que a microempresa, empresa de pequeno porte, tem impacto grande em relação ao Ministério do Trabalho e as fiscalizações, já que as microempresas, empresas de pequeno porte, têm o direito à dupla visita antes de sofrerem a autuação.
né? E agora houve uma modificação grande porque do nome empresarial foram suprimidas as partículas ME e EPP. Então, como enfrentar a fiscalização e como é que a fiscalização do trabalho vai resolver esse problema quando, num determinado estabelecimento, for invocada a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, isso eu vou abordar também. Vamos dar sequência? Muito bacana. Obrigado. Bem, vamos fazer então de uma forma dinâmica. Os dois vão falar juntos, um vai falando, o outro participa também, e vamos lá. Bem, o que acontece? Logo no início do ano, saiu uma instrução do RCPJ aqui do Rio, que foi seguida pelo IRTD-PJ Rio de Janeiro e que também vai ser seguida pelo IRTD-PJ Brasil. Essa recomendação número 1 de 2018 visa tratar a parte das modificações introduzidas pela Lei Complementar 155 de 2016, que altera a Lei Complementar 123 e afeta diretamente a parte dos registros públicos. Muito bem. Essa lei, como é muito comum no Brasil, é muito mal escrita, né? Lança um problema, mas não traz as soluções. E, é claro, o usuário é que fica depois com uma exposição. Por isso, a nossa preocupação de colocar um posicionamento claro sobre essas matérias. Aqui nós vamos tratar fundamentalmente da questão da revogação do artigo 72 da Lei 123, que regulava sobre a utilização da sigla ME ou EPP após o nome. E uma outra figura, que é a figura do investidor anjo. E aí, algumas pessoas vão falar, mas isso aí não tem grande importância. Investidor anjo, eu nunca trabalhei com isso, não sei nem para que serve. E tirar ME e EPP, isso é uma besteira, eu tiro do nome e acabou. Não, não é assim. Isso tem inúmeras repercussões jurídicas que não estão sendo devidamente observadas e que, a médio prazo, deve vir a trazer problemas e problemas graves. Tá? Então, é muito importante que isso seja compreendido para que vocês saibam fazer as operações e instruir os seus clientes da melhor maneira possível. Muito bem. Só deixa eu, à vontade. Rapidamente. Todos têm noção, conhecem essa revogação do artigo 72 da Lei Complementar. Todos conhecem, não? Sabe qual é a problemática? A Lei Complementar 123 é que trata do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e é nesse artigo 72 que havia a previsão de que deveria ser acrescentado ao nome empresarial, ao final, a expressão ME ou EPP, e ainda o mesmo artigo ainda trazia a facultatividade de indicação do objeto social. Era o mesmo artigo. Este artigo foi simplesmente revogado, uma revogação do artigo por inteiro. Então acabou aquela obrigatoriedade de se incluir o EPP-ME e acabou também a facultatividade de incluir, né, ou não o objeto no nome empresarial. Então essa é a discussão inicial aqui que a gente vai tratar. Bem, a primeira coisa é com relação à data de assinatura do documento. 1/1 de 2018 é a data que esse artigo 72 morreu. Muito bem. Quem tem um instrumento assinado antes de 1/1 de 2018 vai receber, ao apresentar o documento para registro, uma sugestão, uma recomendação que já aproveite que está levando o seu documento para registro e já coloque de acordo com o novo estatuto. Isso será uma recomendação, não pode ser uma exigência, porque o ato, quando foi praticado, antes de 1º de janeiro, foi praticado ainda ao abrigo da antiga norma. Então, é apenas uma recomendação. Se o instrumento ele foi datado a partir de 1º de janeiro, já não será uma recomendação, será uma exigência que retire a expressão ME ou EPP do nome. E aí acontece o seguinte, o RCPJ, desde o início, mantinha uma posição firme que
a colocação desta sigla ou expressão microempresa, empresa de pequeno porte, precisaria ser feito no contrato ou alteração contratual. Por quê? O artigo 72 dizia que essa expressão integrava o nome. E se integrava o nome, a única forma de fazer isso era o contrato social ou alteração contratual. Por isso, nós entendíamos como absurda a instrução do DNRC, depois DREI, no sentido de fazer esta operação por declaração. Eu nunca vi alguém alterar contrato social por declaração, mas eles tinham criado isso aí. Muito bem. Como a gente nunca aderiu a essa ideia de declaração desde 2006, na entrada da 123, quando a pessoa fizer agora a apresentação de um documento, fizer um contrato social, uma alteração contratual, já deve estabelecer nesse instrumento que ela encontra-se ao abrigo da 123 na condição de microempresa, simplesmente esclarece isso, ou como empresa de pequeno porte, tá? Se for uma alteração, aproveita e diz que está fazendo a alteração do nome, retirando a sigla, no entanto, se mantém ao abrigo da Lei Complementar 123 na condição de microempresa. Tá? Então, mantém o contrato social essa informação, porém retira a sigla do nome. Eu acho que eu queria também colocar a posição da junta comercial, que a junta comercial, como o Jalber mencionou, ela segue as diretrizes, as normas baixadas, editadas pelo DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é um órgão federal, que baixa as normas para as juntas estaduais. E já existia, desde março, uma instrução normativa 36 do DREI, que disciplinava o enquadramento. Como é que se dava o enquadramento ME e EPP? Né? E ela foi modificada, quer dizer, ela veio a lume, veio à luz em 2017, em março, e ela modificou um critério tradicional que se fazia nas juntas comerciais. Fazia-se o contrato social e uma declaração separada de enquadramento. Né? Todo mundo estava acostumado assim. Em março, o DREI mudou esse critério. Diz, olha, o enquadramento já pode vir como cláusula do próprio contrato social ou como instrumento à parte, como vocês sempre fizeram. Então, as duas hipóteses passaram a ser admitidas. E mais, se já tivesse a cláusula do contratual ou esse instrumento apartado, que é aquela declaração de microempresa, já poderia de pronto, de imediato, incluir no nome empresarial a sigla ME ou EPP, coisa que não se admitia, só na segunda alteração, só nos atos subsequentes. Então, a partir de março, as juntas já passaram a admitir isso. A declaração no próprio corpo do contrato ou instrumento separado. E o nome empresarial já podia constar do contrato social originário, já as partículas ME e EPP. Foi revogado, o artigo 72, e aí vem primeiro ponto. Né? O que acontece com os atos já registrados? Existe um ofício circular do DREI para juntas comerciais, dizendo o seguinte, o que já foi registrado não pode determinar que se modifique. Né? Vale a modificação dali para frente. Então as juntas não vão exigir que os senhores, antes de qualquer alteração contratual, antes de qualquer documento levado a registro, que tenham que alterar o que já foi feito. Não, aquilo que já foi feito prevalece, persiste. Agora, caso queiram criar uma nova sociedade ou queiram fazer uma alteração contratual de uma ME que já exista, aí sim, nessa alteração contratual, já tem que adaptar e fazer a retirada do ME ou do EPP. Correto? Isso é importante que o Ronald tratou, porque existe uma grande confusão, que eu botei até aqui embaixo, a verbação de modificações e cadastros fiscais. Muito bem, a Receita Federal chegou e disse, olha, vamos limpar toda a base de dados. Ninguém tem mais sigla ME ou EPP no nome, na Receita Federal, nem no Estado, lugar nenhum. Porém, societariamente, o seu nome ainda continua com ME e EPP. Então, precisa de uma ação junto ao órgão de registro público para corrigir o nome. Cadastro fiscal é uma coisa, órgão de registro público é outra coisa. Tá? Muito bem. A gente tem aqui a questão das implicações legais. Aqui já é um problema. Quando você
vai para o Simples Nacional, você está fazendo uma opção tributária, uma manifestação de vontade. Você está dizendo, eu quero participar do Simples Nacional. Isso compreende que você está ao abrigo da 123. Senão você não pode optar pelo Simples Nacional, correto? Muito bem. Mas, de forma tradicional, todas as normas que tratavam sobre pequena e microempresa, elas sempre exigiram uma manifestação do usuário junto ao órgão de registro público para poder se classificar como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, ela tinha que apresentar, em leis anteriores, declaração para registro. Na última agora, que era mais branda, você tinha que colocar no nome, assim como você coloca limitada no nome para ser uma limitada, para ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, você tinha que inserir isso no nome também. Então, existia uma ação que tinha que ser tida por parte de vocês e esse instrumento tinha que ser levado a registro público. Muito bem. Quando o único local da Lei Complementar 123 que falava sobre essa medida, sobre essa ação, sobre essa expressão de vontade, que era o artigo 72, quando esse artigo deixa de existir, passa a não ter mais absolutamente nada na Lei Complementar 123, dizendo que você tem que manifestar a sua vontade junto ao competente órgão de registro público para que você possa ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. Se não existe mais nenhuma manifestação de vontade obrigada por lei, vamos passar a entender o seguinte, que existe uma necessidade pública de que você apresente de maneira clara, indubitável, que você é uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas isso não dá a força de constituir você como uma ME ou uma EPP. É apenas para tornar público, para tornar claro e certo diante de terceiros que você é uma ME e uma EPP, para que você possa pleitear o gozo de determinados direitos concedidos por esta lei. Mas aí surge a pergunta, e se você não declarar? Você não está nas exceções do parágrafo 4º do artigo 3º. E está enquadrado no inciso 1º ou 2º do artigo 3º. O 1º diz quem é ME, pela Receita. O 2, quem é EPP, pela Receita. Se você tem toda a condição de ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte e não apresentou no registro público uma declaração de que você é uma ME ou uma EPP, eu pergunto a vocês, vocês são ou não são uma ME ou EPP? Aqui a gente já diverge, começa a divergir. O que vocês acham? Vocês são ou não são? Lembrando, a lei não dá mais nenhuma exigência em nenhum lugar pedindo para que o registro seja feito dessa declaração. A lei é verdade, a lei não menciona. A lei não menciona. O que existe é uma necessidade pública de tornar claro diante de terceiros a sua condição em seu interesse. E você não pode ser obrigada a se defender. É um direito seu. Você vai registrar para poder exercer de maneira clara e indubitável aquele direito. Mas se você não fizer o registro de uma declaração, que a lei não mandou fazer, não significa que você vai perder a sua capacidade de ser uma microempresa e gozar de direitos porque você não fez a declaração.
Qual a implicação direta disso? Vamos observar aqui como o caso do Simples Nacional. O Simples Nacional, antigamente, só poderia admitir você no Simples Nacional se você tivesse registrado a declaração. Por quê? Teria que ter ocorrido uma manifestação de vontade. Você teria que ter dito, olha, eu estou ao abrigo da 123. E dali você ia escolher se queria entrar no Simples Nacional ou não. Muito bem. Hoje em dia, para você entrar no Simples Nacional, você precisa ter primeiro o registro de uma declaração no órgão de registro? Não. Não. Imagina só se daqui a pouco a Receita Federal diz o seguinte, olha, é imprescindível para que você se constitua como ME ou EPP, que você tenha feito obrigatoriamente o registro desta declaração. Você vai falar, pô, mas eu não fiz o registro da declaração. E a lei não me exige. Não, mas olha, você tinha que ter feito. Porque o DREI entende que você tinha que ter feito. Então, vou te desenquadrar do Simples, tá? E vou cobrar tudo que é devido durante 5 anos, porque você não fez o registro dessa declaração. É razoável? Não, né? Eu também não acho. Eu também não acho. Não, não é. Eu estou dando até um exemplo da questão tributária, porque tem outras repercussões. Outros benefícios. Exatamente. Então, quer dizer, se chega uma pessoa, está participando de uma concorrência da Petrobras daqui a 1 ano, e a Petrobras fala, olha, só é admitido quem está como microempresa aqui há 1 ano como microempresa. Preciso de uma certidão do órgão público dizendo que você é uma microempresa. Muito bem. A pessoa chega lá no RCPJ e fala, olha, eu estou precisando de uma certidão para apresentar aqui numa concorrência. A gente olha os atos e diz, olha, não tem nada aqui dizendo que você é uma microempresa. Logo, eu não tenho como certificar. O que é que essa pessoa vai fazer? Perde a concorrência porque não pode participar? Não. Porque a lei não exigiu que ela fizesse arquivamento de declaração nenhuma. Então, ela pode agora, sob as penas da lei, dizer que desde a constituição dela, ela já se encontrava ao abrigo da 123 na condição de uma microempresa. Se ela estiver faltando com a verdade, em prejuízo de terceiros, ela está cometendo crime. Falsidade ideológica com agravante, porque está levando uma declaração falsa a registro público, objetivando prejudicar interesse de terceiros. Então, a gente vai admitir, sim, que ela venha com uma declaração retroativa, dizendo, olha, eu era microempresa já lá atrás. Então, isso tem repercussões legais graves. A nossa recomendação é, declare sempre. Apresentou um contrato social, diz, sou ME, sou EPP, põe isso dentro do contrato social, ou na cláusula ou no preâmbulo, diz sempre. Escreve sempre, porque você não vai correr o risco de ter um dissabor mais tarde. Porém, quem não fizer vai estar com uma espada na cabeça? No nosso entendimento, não. Porque a lei não exige, e o que a lei não exige não é o DREI que vai criar essa exigência. Mas... Bom, aí a visão minha é um pouco diferente, né? Bom, como eu falei, existe uma instrução normativa em vigor do DREI, que é a instrução normativa número 36, de março de 2017, e que ela cuida das situações de enquadramento. Como é que se enquadra? Como eu falei, ou por cláusula do contrato, agora já passou a ser permitido, ou por instrumento em separado, aquela famosa declaração de enquadramento. O que a lei complementar acabou foi com as partículas ME e EPP, não acabou com a condição jurídica de EPP e ME. Essa condição jurídica não acabou. O que acabou foi apenas incluir no nome esse agregado, ao final, ME e EPP. Então, a maneira, o modo pelo qual se enquadra, me parece que está mantido pela própria Instrução Normativa 36 do DREI. Então, do ponto de vista das juntas comerciais, não teria essa eficácia retroativa ou deixar de dizer, deixar de comunicar no contrato ou ato separado que é microempresa. Deveria ou deve já, se for o interesse,
já colocar cláusula no contrato dizendo que ostenta a condição de microempresa, empresa pequeno porte, que ela será tratada na junta comercial doravante dessa maneira. Inclusive para um outro ponto que a gente vai discutir aqui, que é a tabela de custas. Só depois de registrado como microempresa e EPP, né, o Mansur também é vogal da junta, é que ela passa a ter na junta a tabela de custas mais favorável, que é 50%. Se for digital, tem mais 10% de desconto. Então, se não houver essa informação, pelo enquadramento em ato separado ou por cláusula do contrato, a junta não vai saber, não vai identificar que é a microempresa, empresa de pequeno porte, e não vão ter o benefício dos emolumentos mais com desconto. E o outro ponto é que o simples, como o Mansur falou, é a questão tributária, é fiscal. Mas a gente sabe que o enquadramento como EPP e ME tem múltiplos aspectos. Tem, por exemplo, o protesto de título, que para baixar o protesto não precisa pagar emolumentos. Né? Tem a questão trabalhista, que é sujeita à dupla visita. Tem, na própria lei complementar, se a microempresa, empresa de pequeno porte, enquadradas como tais, e aí a gente precisa ser um documento que marque esse momento em que ela é enquadrada, ela não pode ser sócia de pessoa jurídica, nem ser ela também ter como sócia uma pessoa jurídica. Ela não pode ser sócia de pessoa jurídica, não pode ter uma pessoa jurídica sócia dela. Então, como o jovem falou, deixar não mencionar isso, chegar ao cartório e dizer eu sempre fui microempresa e isso tem efeito retroativo, é impossível juridicamente, porque ela pode ter, ao longo desse tempo, tomado atitudes incompatíveis. Ela pode ter, nesse meio tempo, ter sido sócia de outra sociedade ou ter uma pessoa jurídica sócia dela. Né? Ela pode, quando interessa ser microempresa, ela diz, porque aí não precisa de reunião dos sócios, basta alteração contratual assinada pela maioria do capital. Mas se não tiver essa condição de microempresa, cai no Código Civil, e aí eu preciso, para alterar o contrato social, o quórum de 3/4. Então são situações graves, definitivas, importantes na vida empresarial, que não podem ficar ao sabor, né, de um dia, na hora que eu quiser, eu declaro, e isso tem efeito retroativo. Não. A junta comercial, está lá no artigo 1º, tem a função, está na lei dos cartórios também. Aliás, as leis são próximas, 8934 da junta, 8935 dos cartórios. Diz lá, aliás, nesse ponto as duas leis são iguais. Dizem que a função da junta dos cartórios é dar o quê? Autenticidade, segurança, né, aos atos que reúnem aquele ente registrado. Então, não me soa, isso eu discuti muito com o Job, não me parece nem um pouco seguro, juridicamente, que não haja uma declaração formal desse enquadramento, para que, a partir daí, até na hora de chegar na fiscalização, estou enquadrado com microempresa. Né? Porque se a microempresa, vou dar um exemplo aqui na fiscalização do trabalho, não tiver, por acaso, não estiver inscrita no Simples Nacional, não tem a fiscalização do trabalho de saber se ela é ME ou EPP. Porque se a gente faz uma pesquisa no site do Simples, a gente consegue ver. E aí a gente sabe que se ela está escrita no Simples, automaticamente ela é ME e EPP. E se por acaso ela for ME e EPP e não estiver inscrita no Simples, não tem como saber. Então fica, que depende de uma declaração do contador, pode ser que um fiscal não aceite essa condição. Então me parece, em nome da segurança jurídica, que se deva se emprestar validade, né, viabilidade a essa instrução normativa do DREI, que embora não tenha uma lei, como diz o Job, obrigando esse critério de enquadramento, o DREI tem a função de regulamentar a lei, isso está na própria lei da junta, a função do DREI é regulamentar as atividades das juntas, e me parece muito razoável, falei isso com o João Alberto, é razoável que se adote esse critério de enquadramento para, de maneira definitiva e sem sabor, sem oscilar de acordo com o caso, se impõe uma condição para aquela entidade, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Na denominação, o objeto social, ele ficava como dispensado para quem era ME ou EPP. Quando o artigo 72 caiu, essa possibilidade também deixou de existir e caiu na regra geral do Código Civil. Então, você utilizou denominação, seja em Ereli, seja numa sociedade, você tem que seguir o objeto, tem que colocar o objeto nessa denominação. Esse ponto não há divergência nenhuma em relação ao DREI. Né? Acabou a facultatividade e entra, então, cai o quê? Na regra geral que o Código Civil determina. Né?
perdão? Ou seja, a razão social tem que ter a ver com o objeto, ainda que de maneira sumária, se é aí designaram os critérios de composição, né? Gênero e espécie, né? Se é comércio, aí espécie, alimentos, né? Serviços de eletrônica, o gênero e espécie de atividade, de maneira sintética, compondo o nome empresarial, né? Lembrando que o nome empresarial pode ser tanto a razão social, que é o nome dos sócios, quanto pode ser a denominação social, como o Job colocou, que é quando uma expressão de fantasia inventada para você dar nome à sociedade, ao negócio. Bem, nessa recomendação também foi tratada a questão da figura do investidor anjo. Foi pela mesma lei complementar 155 que introduziu, exatamente, né? Exatamente. Bem, existe... Antes de você entrar, posso dar... Porque eu não vou falar muita coisa, não. A primeira vez que eu vi isso aqui, né, e a gente não tinha conversado antes, tudo isso que o Valber vai falar, sinceramente, eu vou dizer muito humildemente para vocês, isso não serve para absolutamente nada. 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 Esses artigos todos, para mim, são absolutamente inúteis. E por que são inúteis? Porque tudo que está aqui, que o Job vai apresentar, já podia ser feito. E onde já podia ser feito? Através de sociedades em conta de participação. E qual é a vantagem da sociedade em conta de participação? É que desde 1986, um decreto-lei da época do Sarney, o decreto 2303, de 86, um decreto-lei, ainda antes da Constituição de 88, ele permitiu que o pagamento ao sócio participante, né, ou sócio oculto, na sociedade em conta de participação, fosse isento de imposto de renda, tal como o pagamento de dividendo ao sócio. E qual foi a lambança que se fez aqui? Criou-se uma amarração absurda para o investidor anjo, que tem que fazer o aporte, que não pode isso, que pode aquilo, tem prazo máximo, tem critério disso, critério daquilo, que impacta a vida dos sócios, mas não é sócio, né? E o pior, veio a instrução normativa da Receita Federal e, normatizando a questão tributária, disse que o pagamento ao sócio, ao investidor anjo, está sujeita a imposto de renda. Então, para que serve? Nada. Desculpe, os senhores. Não serve para nada. Absolutamente nada, na minha opinião. Tem a Instrução Normativa 1719, de 19 de julho de 2017. Vou repetir. Instrução Normativa 1719, né, 1719, de 19 de julho de 2017. Tá? Então, sujeito a imposto de renda, na fonte, variando nas alíquotas entre 15% e 22,5%. Então, para quê? Por que alguém vai colocar, investidor anjo, assumir essa posição, se ele pode usar da mesma finalidade, ter o mesmo efeito prático, participando de uma sociedade como sócio, participante de uma sociedade em conta de participação? E por isso, gente, tanto isso que impacta tanto que eu estou falando, a questão tributária, impacta demais, que é um projeto de lei do senador Álvaro Dias, o projeto de lei 494 de 2017, dizendo que não deve pagar imposto de renda, tornando isento imposto de renda. Porque se não tornar isento imposto de renda, isso não serve para nada. Para nada. É melhor ser sócio direto ou sócio de uma sociedade de conta de participação. Isso aqui não serve para nada. Né? Então essa é humildemente a minha visão e a minha participação em relação a esses artigos aqui, já que, como eu falei, podem ser facilmente obtidos através de uma outra estrutura societária, que é a sociedade em conta de participação, e que lá não tem imposto de renda. Aqui, isso aqui, o pagamento do investidor anjo, por essa instrução normativa, tem pagamento de imposto de renda. Desculpa a veemência, mas isso eu senti, foi o primeiro impacto que eu tive ao ler isso aqui. Falei, isso aqui não vai funcionar, vai ter tributação, que a lei complementar tinha que ter previsto que não teria tributação. Aí sim, mas prevendo tributação, qual o interesse de alguém investir? Agora, só uma última informação. Saiu agora em fevereiro um decreto, uma última informação sobre isso. O decreto 9283, tá? Ela é de 7/2 agora de fevereiro de 2018, um decreto federal 9283 9283 de 7/2 de 2018. É um decreto que permite que as empresas públicas participem como investidor anjo em startups, em empresas nascentes de tecnologia. Então aqui talvez possa ter algum interesse. Aí vem um
uma FINEP, né? um Banco do Brasil na sua carteira que de apoio a pequenas empresas de grande potencial de crescimento. Então tem um decreto que permite a participação. Aqui, sim, eu vejo algum alento para que isso decole, mas com o pagamento do imposto de renda, eu não vejo nenhum horizonte para isso. Por esta figura do investidor anjo, do artigo 61A a 61D, existe a disposição de que o valor colocado não afeta o capital social, então qualquer dinheiro colocado seria um valor de um capital de terceiros, que teria que ser colocado de maneira destacada, não se confunde com capital social. O aporte não se considera receita, portanto, isso não afeta o enquadramento como ME ou EPP, naquele faturamento bruto anual. É um valor que não pode ser considerado como receita. O investidor não será sócio, gerente, administrador, não terá direito a voto, nem responderá por dívida social. Deixa eu só fazer Claro. pequena parte. Isso aqui é um ponto, o único ponto que eu considero relevante da lei, porque diz que não se aplica, não haverá, o investidor anjo não tem responsabilidade em relação às dívidas da sociedade e não pode ser aplicado em relação a ele a desconsideração da personalidade jurídica. Esse ponto foi o único ponto que eu saúdo, porque na sociedade de conta de participação já teve caso da justiça ignorar a existência da sociedade de conta de participação e tentar pegar os bens do sócio participante, do sócio oculto. Mas aqui a lei teve o cuidado, nesse ponto, a única coisa que eu saúdo a lei é dizer que, de maneira alguma, o investidor anjo assumirá qualquer responsabilidade, nem por desconsideração da personalidade jurídica, se ele tiver investimento fizer esses aportes na sua sociedade. A titularidade do aporte pode ser transferida para terceiros, então se a pessoa entrou como investidor anjo e não quer mais permanecer, com a anuência dos sócios, pode passar para uma outra pessoa a titularidade desse investimento. O investidor anjo tem preferência na venda da pessoa jurídica. Cotas, né? Na venda das cotas. A pessoa jurídica vai falar, não, ou os sócios, não, eu não quero mais permanecer, o investidor anjo tem que ser consultado antes, porque ele vai ter E se ele não quiser vender, ele tem direito de sair. Direito de preferência. Tem direito de preferência, e se ele não quiser comprar, ele tem direito de sair junto com os sócios que estão saindo da sociedade. Né? Isso aí. Aí, precisa constar no instrumento de formalização. Isso vai ter que ser formalizado. Nome do investidor, seja pessoa física, jurídica ou fundo de investimento, ou seja, um ente despersonalizado, tá? Fundo de investimento. As finalidades de fomento à inovação, tem que dizer como é que isso está sendo aplicado, para onde vai esse dinheiro, qual é a intenção desse negócio. O valor do aporte e sua restituição, que não pode ser em menos de 2 anos, na forma do artigo 1031 do Código Civil, só admitindo correção monetária. Só que é o que acontece. Aqui fala que a restituição será na forma do artigo 1031. Só que o artigo 1031, ele permite a disposição em contrário em contrato social. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fala que a restituição tem que ser na forma do 1031, o próprio 1031 diz que você pode fazer uma disposição de maneira diversa, de fazer a restituição. Então, mas tem que ser respeitado ao menos o prazo de 2 anos. Vigência não superior a 7 anos. Remuneração pelos aportes, pelo prazo máximo de 5 anos. Então, aqui a gente tem uma remuneração por esses aportes e outra figura aqui, que é a distribuição de resultado. Isso aqui, para mim, não ficou claro lá na instrução da Receita, como é que ele está encarando essas duas situações. Porque claramente a lei separa a remuneração pelos aportes, que vai ser acertado nesse instrumento de formalização, que é diferente da distribuição dos resultados. Parece que ela fala que a distribuição dos resultados está sujeita a imposto de renda. A distribuição dos resultados, mas e a remuneração pelos aportes? Aí, eu acho que ele é omisso. Eu acho que é omisso. Mas aí seria uma espécie de mútuo, né, na verdade. Né? Eu vejo assim.
Vejam só o problema. Você tem prazo mínimo para o investidor permanecer ali, investidor anjo. Tem prazo máximo para ele permanecer ali. Tem prazo máximo da remuneração. Tem limitação do percentual que esse investidor anjo vai receber em função do resultado da sociedade. Tem essas limitações na sociedade em conta de participação? Não. Exatamente, esse é o ponto. Bem, aí vem a maneira de fazer isso. A lei chama de contrato de participação, né? Aí contrato de participação. Com o contrato de sociedade em conta de participação. Mas não é. É o contrato de participação de investidor anjo. Né? E aí o que acontece? A lei ela não diz a maneira que isso vai ser feito. Muito bem. Se a lei não estipula uma maneira, o nosso entendimento é que há uma liberdade para fazer no contrato ou fora do contrato. E aí entra uma questão. É um elemento estranho ao contrato? Muito bem. Eu entendo que não, que é defensável estar no contrato pela quantidade de situações que estão ali envolvidas, já chega ao ponto de justificar uma colocação dentro desse contrato, embora não deva fazê-lo. Se chegar com esse instrumento inserido no contrato, não será objeto de exigência. Esses investidores vão ter que assinar este contrato. Um contrato posterior que não afete nenhum desses itens não precisará mais da assinatura deles, basta dos sócios. Agora, é alguma coisa que pode ficar confusa. Então, não será motivo de ser negado o registro, porém, não é recomendável. Pode. O que eu também estava conversando com o Jalber é o seguinte, eu tenho uma posição mais restritiva, porque eu acho que se a lei está dizendo, a lei complementar, que não é sócio, não participa da sociedade, não vota, não tem gerente, não tem administração, que ele não ostenta a condição de sócio, então a minha posição é de que esse contrato de participação do investidor anjo não deva estar inserido no contrato social. Ele não faz parte da sociedade. Ele é na verdade, o quê? É um mutuante, alguém que emprestou o capital e vai receber de acordo com certas restrições e condições. Então, ele para mim, não deve fazer parte do contrato social. Aí, inclusive, um detalhe agravante. Se a ideia é proteger ele de responsabilidade, como a lei diz que está claro, corre o risco dele figurando no contrato social, ter uma penhora trabalhista, molinha. Então, gente, vamos tratar separadamente. A posição dele é investidor anjo, não participa do contrato social. Quer dizer, aí depois eu tenho que, para alterar o contrato social, tenho que pegar o investidor anjo, que nem sócio é. Não faz sentido. Né? Então, realmente, a minha posição muito assim, definida é no sentido de que só deve ser demitido no instrumento separado, não apartado, e não no próprio contrato social. Iria falar alguma coisa? Boa tarde. Em 2 lâminas atrás foi aventada a possibilidade de ele perder a condição de investidor anjo pela preferência na aquisição das cortes. Se isso acontecer, ele perde a condição de investidor anjo na sua totalidade ou só na parcela que ele comprou? Perde todas essas garantias. Como ele tem preferência, ao adquirir as cotas, ele perde a condição de investidor anjo. Acaba a figura de investidor anjo. Exatamente. Né? Ali, a gente tem que entender um pouquinho o porquê da finalidade da lei nesse ponto. O investidor anjo, quando ele analisou aquele negócio, aquele sócio e a capacidade inovadora deles, ele confiou naquilo. Então, se os caras, de repente, querem vender, meu Deus do céu, eu botei dinheiro aqui, agora os caras querem vender o negócio que eu apostei, que acho que vai dar certo, então eu tenho preferência para adquirir as cotas e eu, investidor anjo, passar a tocar o negócio que eu acreditei que ia dar certo. Me parece essa que é a ideia. Então ele perde realmente a condição de investidor anjo. Perfeito. Bem, e a outra forma, que é a forma mais recomendável, porém que eu faço uma observação. Artigo 997, parágrafo único do Código Civil, que diz que é ineficaz em relação a terceiros pactos estabelecidos que venham a contrariar o contrato social. Então, deve, dentro do contrato social, fazer
a colocação de um artigo autorizando o pacto separado de investidor anjo. Por quê? Ele tem determinados assuntos, como a parte de capital, que aquilo não pertence ao capital, direito de preferência, coisas que podem afetar os interesses já contratados. Então, é necessário uma autorização dentro do contrato para que seja feito esse contrato apartado, que deverá ser levado à averbação na matrícula da sociedade. Eu já acho que é facultativo levar uma matrícula da sociedade, o cadastro da junta ou do SPJ, eu já entendo que seja facultativo, do mesmo modo que na sociedade em conta de participação também é facultativo. Eu não vi na lei em nenhum momento essa previsão de registro. Ao contrário, a gente pegar as regras de sociedade em conta de participação, que ela diz lá claramente, mesmo não tendo personalidade jurídica, é facultativo levar ou não ao registro. Aqui eu não vi nem essa possibilidade, em nenhum momento se fala do registro. Né? Então eu vejo na junta comercial seria o seguinte, concordo com o Jalber inteiramente, o contrato social deve ter a previsão de que poderá ser celebrado com o investidor anjo um contrato de participação de investidor anjo, mas pode ser levado a registro na junta, acho que pode, mas é um código que a gente tem outros documentos de interesse da empresa. Exatamente, assim que a gente... Isso aqui é uma recomendação, é claro, ninguém vai exigir, traga o seu contrato de investidor anjo, não é isso. Mas como é um assunto que afeta diretamente a sociedade e tem matérias como esse direito de preferência, como a questão do capital, que não se confunde com receita e não se confunde com o próprio capital da sociedade. Então tem determinadas situações que começam a ser dúbias e por isso deve ser levado a registro por um princípio de transparência, para tornar claro diante de terceiros o que é da sociedade e o que não é da sociedade. Tá? Por isso é que é recomendável que seja levada a averbação na matrícula. Tá? Essas regras... Da mesma maneira que a sociedade de conta de participação também é lei faculta, isso, mas é recomendável também, até para depois a Receita não vir implicar com aquilo, dizendo que tem, não tem, estava registrado, não está. Está recomendado. Essas regras elas são dirigidas exclusivamente às pequenas e microempresas. Tá? Porque essa figura do investidor anjo é restrita a micro e pequena empresa. Já fiz aquele contraponto da sociedade em conta de participação, não tem essa restrição. Tanto para receber quanto para participar como investidor. Exatamente. Mas só ME e PP. Agora aqui é de uma forma ampla, que não precisava da lei para tratar sobre essa matéria, porque já existia. Agora, a pergunta dela é boa, hein, Jalber? Porque a microempresa não pode participar de outra sociedade. Mas isso está aqui. Ela não pode. Pois é. Mas investidor anjo, como não é participação societária, eu acho que não teria problema. Mas não, eu vou falar isso agora. Corre o risco de pensar diferente. Mas a sua pergunta é muito boa. Vou falar isso agora. Tá? Porque justamente aqui é para outras formas de contratar. Então, o que acontece? A sociedade, microempresa, empresa de pequeno porte, só existe uma hipótese, se eu não me falha a memória, artigo 56 da Lei Complementar 123, que permite a constituição de uma sociedade de propósitos específicos, que é para poder fazer a parte de comércio exterior, que a ideia primeiro, a regra não pode participar de outras sociedades. No caso do 56, é uma exceção. Pode participar de uma sociedade de propósito específico. Tá? Fora isso, a sociedade em conta de participação, ela não é uma pessoa jurídica. E a lei deixa claro, nem que seja levada a registro, ela receberá personalidade jurídica. Mesmo tendo. CNPJ não dá personalidade jurídica. Um condomínio, tá? Massa falida, não tem personalidade, o espólio, né? Tem CNPJ, pode ter, mas não... Quem concede quem concede a personalidade jurídica é o órgão de registro quando ele finaliza o ato dizendo, olha, aquele instrumento que me foi apresentado tem todas as condições legais para surtir efeito na sociedade
como uma pessoa jurídica. Então, no momento que ele fala isso, ele dá o registro e ela é uma pessoa jurídica, exceto quando a lei diz, mesmo com o registro, não terá personalidade jurídica. Que é o caso. Isso acontece com a sociedade em conta de participação. Por isso, não há problema da participação de microempresa numa sociedade em conta de participação. Muito bom. Tá? É diferente da sociedade de propósito específico, porque essa é uma sociedade, é uma pessoa jurídica, ou uma limitada, ou uma simples pura, o que for, e aí sim não poderia microempresa ou empresa de pequeno porte participar, exceto, como eu disse naquele caso lá do 56. Fora isso, não pode, tá? Senão ela perde a condição de microempresa. Muito bem. Vou falar alguma coisa? A sociedade em conta de participação, eu não sei se é claro para vocês, é a ideia de que você vai ter um sócio ostensivo, que é quem aparece, quem se responsabiliza por tudo, e por trás um sócio participante que não pode se envolver nos negócios, apenas vai colocar o dinheiro para que ele seja gerido por aquele sócio ostensivo, que é quem está respondendo em nome próprio. Quando é levado para registro, seja no RCPJ ou na junta comercial, é o próprio nome do sócio ostensivo que figura como uma sociedade em conta de participação. É uma conta que está sendo gerido por aquela pessoa. Só para lembrar, está nos artigos 991 a 996 do Código Civil. Tá? Quem quiser. Isso. E a 991 a 996. E a sociedade de propósito específico, como eu disse, é uma sociedade normal, ou uma limitada, ou uma simples pura, alguma coisa assim, uma SA, só que ela vai estar limitada à execução de um negócio. Então, ela já nasce com morte já acertada, tá? Porque ela vai estar determinada à execução de um determinado negócio. Então, pode esse investidor anjo e a sociedade investida figurarem para que seja alavancado o negócio daquela sociedade investida. O fundamental é o prazo determinado. Prazo determinado. Exatamente. Bem, aqui a gente já até comentou aqui um posicionamento do registro público. A sociedade sempre deve deixar claro que está ao abrigo da 123 na condição de ME ou EPP. Quando eu digo levou um contrato social, põe o status em que ela se encontra. Até porque você vai ter benefícios, como o Ronald já até levantou como a questão de pagamento, tá? Que inclusive as pessoas falam muito, na junta comercial paga metade no segundo ato, no ato posterior, né? Em termos de RCPJ, também existe benefício. Qual é o benefício? Primeiro, o cálculo não é feito segundo o capital. Pode ter o capital que for, é um cálculo único, como se fosse uma associação. E limitação de página, que para uma sociedade é de 4 páginas, você paga um valor até 4 páginas. A partir da 5ª página, você paga por página. No caso da microempresa e empresa de pequeno porte, são até 12 páginas. Então, se você quiser fazer algo maior, não tem problema nenhum. Ela funciona na mesma regra de cálculo que é utilizado para as associações. Tá? E isso já é de imediato, não é no segundo ato. É logo no primeiro que você apresenta. Você, na Constituição, você chegou e já disse, eu sou uma microempresa, você já vai ter uma cobrança na condição de microempresa. No caso da junta, é exatamente o que o Jovem falou. Só depois do primeiro registro é que se reconhece na junta para gozar do benefício de 50%. Agora, se a microempresa, empresa pequeno porte, vierem transferidas de outro estado, né, e elas lá naquele outro estado elas já tinham condição de ME e EPP, a junta então reconhece isso aqui quando ela traz a transferência da sede para o Rio de Janeiro, de outro estado para o Rio de Janeiro, vai pagar assim com 50%, embora seja o registro inicial na junta do Rio, mas ela já estava registrada e com essa condição em outra junta de outro estado. Bem, a lei também cria
a dispensa de publicação dos atos societários e estão desobrigadas a reuniões ou assembleias, bastando a deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social, exceto se estiver disposição contrária, diversa, né? Não podendo tratar de maneira diversa se for matéria de exclusão por justa causa. Isso aí tem que seguir o Código Civil. Não está dispensado. Do sócio por justa causa. Não tem como fugir, não tem como deixar de fazer a assembleia, mesmo se tratando de MEPP, se a matéria que os sócios forem deliberar seja a expulsão, a exclusão, né, de um sócio. Mesmo sendo MEPP, tem que fazer uma assembleia do sócio. E se você colocou no contrato social, é uma microempresa, mas colocou que é muito comum o contador usar uma regra, um padrão, aí tem lá, vai ter reunião que é feito daquela forma, aí a disposição em sentido contrário vale o que está no contrato, você não está mais dispensado da reunião. Você criou a obrigação dentro do contrato social. Exatamente. O que a lei tirou... para si mesmo. Exatamente. E é muito comum isso. Bem, é isso. Tá? Os atos, as publicações, Então, estão dispensados. A tabela de custos. A tabela de custos foi essa que eu comentei aqui embaixo. Contam com cobrança diferenciada, que eu acabei passando na frente. Aí os livros, também não tinha falado. Sim, a questão do livro é porque eu falei logo no início. Eu sei que está faltando alguma coisa aqui. É por isso que eu falei logo, para não esquecer, que eu esqueci de botar na apresentação. Então, para juntas, né, as microempresas, empresas de porte, gozam de 50% de desconto, mas isso só vale para o segundo registro, como o Mansur falou muito bem, a não ser que venham transferidos de outros estados. E se o registro for feito por modo digital, tem 10% ainda em cima dos 50%. Então tem 50% e com o desconto de 10% ainda em cima dos 50%, se em vez de entrega física, digitalização da junta, já fizer o protocolo web, já fazendo o upload das imagens que vocês querem transmitir, com a assinatura digital dos sócios, e aí tem desconto de 10% em cima dos 50%. Até aproveitando, falando aí em desconto, a tabela do RCPJ já sofreu uma modificação agora com a retirada da mútua, tá? Cada ato você tinha que pagar uma mútua. Eu não estou lembrado agora o valor, mas era um valor até significativo. Isso foi retirado, não existe mais essa cobrança. Tá? E algumas modificações também vão acontecer para unificar o padrão no Estado, e isso aí vai trazer benefícios de uma forma em geral, com reduções de custas. Tá? Mas isso aí vai ficar mais um pouquinho para frente. O que acontece? A Lei 3.350, ela cria várias situações muito específicas. Na medida que a gente passar a olhar o cartório não mais individualizado, mas como um todo em termos de Estado, a gente vai ter que começar a fazer uma reavaliação dessa tabela. E isso vai provocar algumas reduções. Tá? Inclusive, algumas operações que vão passar a ser feitas de maneira diferente. Tá? Sobre livro, é a questão do PDF, que eu falei inicialmente. A microempresa, empresa de pequeno porte, pode fazer o SPED e levar o SPED para registro. Agora, se ela não quiser fazer o SPED, pode fazer em PDF e não precisa imprimir, encadernar, pode mandar diretamente para registro lá no RCPJ em formato PDF. Tá? Isso aí vocês têm essa possibilidade. A junta, a mesma coisa, né? Só que tem a opção de mandar tudo, entrar no protocolo web da junta e fazer todo o processo remotamente, fazendo o upload da imagem e mandando tudo para a junta, né? Sem a necessidade de encadernar e fazer em papel. Ou também pegar o livro físico e levar também na Rua do Lavradio, que é onde faz a autenticação do livro, e levar o livro físico. Também há as duas possibilidades. Sendo que também para o livro usado o protocolo web e transmitido eletronicamente, digitalmente, também tem o desconto de 50% na utilização dessa modalidade. Lembrando só, em termos de junta, que a junta está proibida a fazer registro de SPED, tá? Como eu já apresentei em várias outras palestras, o registro do livro
é uma coisa de alta gravidade e de interesse da sociedade, do contador. Tá? Então, no caso da junta comercial, a alternativa que teria seria transformar o SPED em PDF para poder fazer um livro PDF e levar para registro, já que SPED eles estão proibidos de registrar. O grande problema do SPED, vocês devem estar acostumados com isso, é que a Receita não examina nada, ela só tem uma informação de recebimento do livro. E se tiver errado, quiser corrigir, não tem como corrigir, né? E eu passo que na junta, você pode, além dos livros contábeis, livros fiscais, você tem todos os outros livros que você pode registrar. Livro de atas, você pode registrar. O SPED não pode, né? E na junta ainda é possível a correção daquilo que tiver sido registrado e com a autenticação da junta, já que a Receita não autentica, ela só dá um protocolo de recebimento do SPED, né?